Hello, galera! Aqui é a Selma do canal Fada Morgana. E hoje o vídeo é um pouco diferente, porque é sobre as coisas estranhas, bizarras, todos esses eventos que estão acontecendo nesse momento nos Estados Unidos. No dia 28 de janeiro de 2023, o balão que agora é chamado de balão de espionagem de origem chinesa foi visto no espaço aéreo americano sobre o Alasca. E isso fez com que os Estados Unidos monitorasse de perto o balão para ter certeza de não ser uma ameaça. No dia 29 de janeiro, o balão entra no espaço aéreo canadense e é determinado que o balão é utilizado para espionagem. Já que no balão tem um equipamento de monitoramento, uma cápsula de coleta e também painéis solares. Tendo também motores e hélices, foi concluído que esse balão podia ser guiado para voar sobre locais específicos. Dizem que o balão faz parte de uma frota de balões chineses, desenvolvidos para espionagem e que em alguns anos tem sido visto sobrevoando alguns países em 5 continentes. E no dia 31 de janeiro, o balão entra novamente no espaço aéreo americano, no norte do estado do Idaho. O Departamento de Defesa alerta então o presidente Joe Biden, que então pede por opções para os militares derrubarem o balão. O Pentágono, então, começa a trabalhar para impedir que o balão obtenha informações confidenciais. No dia 1º de fevereiro, oficiais do Pentágono ficam alarmados com o balão chegando no estado de Montana, que é onde se encontra uma base aérea americana. Um dos 3 lugares ou bases que mantém mísseis balísticos da nação americana. Todos os voos do Aeroporto Internacional Billings Logan são parados por cerca de 2 horas, enquanto as autoridades decidem que atitude tomar. Os militares, então, deixam caças F-22 disponíveis no caso de decidirem derrubar o balão. Mas então decidiram não derrubar o balão sobre a terra, sobre a população, já que o balão era do tamanho de 3 ônibus. O presidente então diz ao Pentágono para acharem opções para derrubar o balão, assim que fosse possível. Fazer com segurança sobre as águas do território americano, de uma maneira que fosse possível coletar os restos do balão. Já no dia 2 de fevereiro, entre discussões políticas, apoiando ou criticando a decisão de derrubar o balão, relatos que um segundo balão teria sido visto voando sobre as Américas do Sul e Central. Dia 3 de fevereiro, o Ministério de Relações Exteriores da China dá um depoimento que o balão é chinês, porém de origem civil e usado para coletar dados meteorológicos, e que entrou por acidente no espaço aéreo americano. Expressaram arrependimento. Mas os Estados Unidos respondeu que o balão claramente era usado para monitoramento, e isso era uma violação da soberania dos Estados Unidos. O presidente Biden, então, é informado à noite sobre o plano para derrubar o balão sábado, na Carolina do Norte, e como recolheriam os destroços com barcos da Marinha Americana. O presidente aprova o plano. Sábado, dia 4 de fevereiro. Os voos são todos parados na Carolina do Sul. Assim, um caça americano F-22 Stealth Fighter da Força Aérea da Base do Estado da Virgínia e F-15 da Base da Guarda Nacional do Estado de Massachusetts e aeronaves tanques de vários locais diferentes se posicionam às 14h39. O F-22 dá um único tiro e derruba o balão. Os militares então começam a pegar os destroços que caíram no mar.
Depois de pegar o balão, a análise seria feita. Os chineses logo disseram que os americanos fizeram foi uma violação de práticas internacionais e ameaçaram repercussão. O governo americano está falando diretamente com Beijing sobre a missão. O balão nunca foi uma ameaça física ou militar para o povo americano. Porém, a intrusão no espaço aéreo americano, por vários dias, é uma violação inaceitável à nossa soberania, disse um superior do Departamento de Defesa americana. Então, você pensa que o drama acabou por aí? No dia 9 de fevereiro, outro objeto não identificado foi visto voando na direção nordeste, atravessando o Alasca, e o governo americano ordenou 2 caças F-35 para identificar o objeto. Dia 10 de fevereiro, o representante do governo americano, John Kirby, disse que os caças fizeram outro voo pela manhã para ter mais conhecimento da situação, e o resultado foi os caças derrubarem o objeto. 2 F-22 seguiram o objeto e uma das aeronaves atiraram contra o objeto e o derrubaram. Segundo o Pentágono, o objeto caiu próximo de Dead Horse, no Alasca. Eles checaram para ver se o objeto era pilotado por alguém e determinaram que não. Foi difícil os pilotos obterem muitas informações, e o que podiam compartilhar era limitado. O objeto foi descrito como cilíndrico, de cor prateada acinzentada. Quando perguntaram se era tipo um balão, ele disse que não havia nenhum tipo de propulsão fazendo o objeto voar. Então, se isso o fazia ser como um balão, ele não tinha informações suficientes para dizer. E também no dia 10 de fevereiro, outro objeto no espaço aéreo norte-americano que foi detectado pela defesa norte-americana do aeroespaço, também no Alasca, o que fez com que os outros 2 caças F-22 monitorassem o objeto sobre o Alasca, quando aeronaves canadenses se juntaram aos americanos, porque o objeto passou para a borda canadense. Dia 11 de fevereiro, depois de uma ligação do primeiro-ministro canadense ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente americano autorizou que os caças americanos derrubassem o objeto. Esse então caiu próximo à divisa dos Estados Unidos e Canadá. E mais uma vez, o objeto foi descrito como um objeto cilíndrico, de porte pequeno. Eles disseram que o objeto não era nem um pouco parecido com o suposto balão chinês, e era bem menor. Mas não podiam dizer o que era até coletar os restos dos destroços, o que eles já estavam fazendo. Dia 12 de fevereiro, o 4º objeto também foi derrubado. No estado americano do Michigan, sobre o lago Huron. Mais uma vez, aeronaves militares derrubaram o objeto. Eles falaram que esse objeto foi detectado no estado de Montana no dia 11 de fevereiro. E, novamente, o radar achou o objeto sobre o Wisconsin e Michigan no dia 12. O objeto era de formato octagonal e não havia ninguém pilotando. O que seriam todos esses objetos aparecendo em dias seguidos? E assim a saga continua. Obrigado por assistir e até a próxima.